Acho que a maior parte de vocês ficou por aqui, né? Ah, ele chegou! Recados. Então, hoje a gente vai ter inferência bayesiana. Segunda que vem, revisão. Naquele mesmo esquema, traz os papeizinhos e tal, a gente revisa. Não tem problema, pode trazer. E na quarta é a prova. Aí na quarta ou na quinta mesmo já vou dar a nota. Aí na semana seguinte, na segunda-feira, tem correção, entrega a prova, tudo, acabou o curso. Tá? Acabei de receber um e-mail do Hernani, está confirmado o curso 2 mesmo. Ele deve começar na segunda semana de agosto, dia 13 de agosto. Tá? O curso 2 ele é de terça e quinta. A única vez da história que o curso vai ser de segunda e quarta é esse. Essa vez, tá? Sinta-se especial. Tá? Nunca mais vai ser de segunda e quarta. Não é para complicar. Agora foi complicado, agora estou descomplicando de novo. Porque toda a história sempre foi segunda, terça e quinta. Tá? Então, volta terça e quinta de manhã, das 9h30 ao meio-dia, mesmo horário. E vai ser aqui. Então a gente conseguiu a reserva daqui. Tá? Aqui mesmo? Aqui mesmo. Deu certo esse ano da gente conseguir a reserva. Então, que bom. Né? O Hernani correu e pegou. Então, deu certo. Tá? Vai ter um outro dia aqui, não dá, mas aí é tranquilo, a gente resolve. Então, beleza. Então, se eu tiver interesse, a partir do dia 13 de agosto, o curso é aqui. O site vai chutar todos vocês dia 5 de julho. 5, tá? Que é sexta-feira. Porque eu tenho que começar a preparar o curso 2. Então ele vai chutar todos vocês. Você tem até dia 5 para entregar a lista, ponto, tudo, tá? Aí o que vai acontecer? No dia 20, 19, 24, no dia 26, você faz a prova 2. Aí eu devo corrigir ou no dia 26 ou 27. Aí eu já vou pôr as notas da prova e eu já vou pôr quantos pontos você fez até lá. Tá? Aí todo dia, uma vez por dia, eu vou atualizando quantos pontos. Tá bom? E aí até o dia 5. Mas não deixa para a última hora, vai, senão o site cobre você, eu não tenho nem eu tenho controle sobre isso. Eu coloquei de um jeito, eu programei de um jeito que nem eu posso mudar o que eu mesmo programei. Porque eu não posso ser misericordioso, então eu coloco o site para resolver. Então dia 5 acabou. Aí a nota é aquela e acabou. Tá? Quem não ficar sem nota? Como aqui fica sem nota? Você fez a prova? Fez. Então, tem nota. Né? Mas e se a nota for baixinha? Perdeu. Não tem REC, simples assim. Não tem REC. Que REC? Sub da sub, não tem isso. Não, é isso. Então dá o gás, tá? O nosso colega ali bem comentou, né, que a partir da semana 8 no site, você não tinha as notas, né, ainda, porque eu tinha que corrigir. Eu vou pegar esse feriado, corrigir tudo, tá? E as duas últimas listas, eu acho que a de regressão não, acho que é só de logística. A de logística e epidêmio, teve um erro lá que, como ela não tem questão aberta, ela já devia dar a nota direta. Tá? Eu corrigi hoje à tarde. Então, tudo bem. Tá? Mas aí qualquer dúvida vocês me perguntam. Tá? Então tire as dúvidas do site também na semana que vem ou mesmo hoje, depois da aula. Tá? Beleza? Tudo bem? Tá? Essa aula, ela é uma aula extra mais ou menos. Tá? Ela está ficando cada vez menos extra. Você já leu o artigo com inferência bayesiana? Está aumentando cada vez mais. Está aumentando exponencialmente, aliás, ao longo do tempo. Você já viu? Artigo que tem um P, você já viu, né? Tá. Você já viu um artigo que tem um BF? Best Friend. BF. Boyfriend, você escolhe, né? Tá. Então, qual que é a paridade entre um P e um BF? Você aprendeu a olhar um P, né? Agora você tem conforto cognitivo de olhar um P. Ele é menor ou maior que 5%? Ô, chefe, e aí? Ele é menor ou maior que 5%? Isso te dá conforto cognitivo, né? Eu olho o P, já é menor, já tem uma lógica na minha cabeça. Agora aparece um BF, sem o P. Acabou, né? Puta, vou ter que estacar zero de novo, agora eu não sei, né? E é isso que eu quero mostrar pra você, de onde sai esse BF, tá? O objetivo da aula de hoje não é te ensinar a fazer inferência, é te mostrar só como ler. Tá? No curso 2 tem 8 aulas sobre isso, aí você aprende a fazer tudo. Tá? Mas eu quero aprender, vem no curso 2. Mas eu quero agora, azar o seu. Não dá tempo. Vai ficar querendo, não dá tempo. Vem no curso 2. Tá? Vai ser a última parte, o último tópico do curso 2 é a inferência bayesiana. Eu vou mostrar como escrever um artigo com a inferência bayesiana. É a mesma coisa,
Só que trocar os P's, intervalo de confiança, por intervalos de credibilidade e fatores de Bayes. Tá? E aí tem umas coisas no método, como é que você escreve, mas é a mesma coisa. Tá bom? Tanto é que tem gente, tem um colega meu, talvez algum de vocês conheçam, o professor João Sato, da Federal do ABC, né? Eu fui o primeiro aluno dele. Ele entrou na Federal do ABC como professor, eu fui o primeiro aluno de pós-doc dele. Né? Sei, faz um tempo já. E aí o Sato, ele é estatístico, né? E ele fala, o povo que sabe usar inferência frequentista errada vai usar Bayesiano errado. Não importa, muita gente fala, Bayes é melhor. Ele faz mais sentido. O que eu quero é que você entenda a lógica de como funciona a inferência. Você vê que é mais natural, assim, faz mais sentido. Mas se você não entende nem o frequentista, não sabe nem o que é o P, a inferência bayesiana não vai te ajudar em nada. Tá? Se você não entender o método. Tá? Então ele fala, eu não acho que usar a inferência bayesiana vai melhorar a ciência não. Só vai criar mais um espantalho. Sabe? Se as pessoas não estudarem, não adianta nada. Tá? Então, agora eu consigo dizer, no final do curso, né, que pelo menos a questão frequentista vocês estão dominando melhor. O que é um P, o que é um intervalo de confiança, o que é um tamanho de efeito. Sabe? Essa história vocês já conseguem dominar. Agora vocês têm uma chance de entender melhor isso. Tá? Mas se eu mostrar isso aqui, sem mostrar o anterior, sem vocês saberem, não faz nenhuma ideia, nenhum sentido. Tá? E aí você vai ver a importância, por exemplo, da curva ROC para isso. Aquela discussão sobre sensibilidade e especificidade, não foi por acaso, é para cá. Tá? Então se eu der essa aula, eu dou a curva ROC. Agora, se eu não der essa aula, eu não dou a curva ROC. Então, porque é uma preparação. Né? Então vamos lá. Inferência bayesiana. Já ouviu falar do teorema de Bayes? De nomes? Nem na escola? Só por mim. Na escola você nunca ouviu. Você estudou probabilidade condicional? Probabilidade de chover, dado que alguma coisa aconteceu. Tá? Agora é isso. Tá bom? Teorema de Bayes são probabilidades condicionais. É como você lida com um evento dado outro. É isso. Tá? Então, de novo, vou mexer com coisas que você aprendeu no colégio. Só que de forma aplicada. Não tem nenhuma coisa mais complicada que isso. No curso 2, para definir o a priori, a gente talvez use umas coisas de cálculo, mas aqui não precisa. Então, inferência bayesiana é um método de teste de hipótese. Tá? A gente estudou teste de hipótese. Hipótese nula, alternativa, toda aquela conversa. Lembra que eu dei uma aula de filosofia sobre isso? Do Popper, fiquei falando lá, né, daquela coisa toda? Inferência bayesiana é um método de teste de hipótese. Método para teste de hipótese. Tá? As pessoas acham, e aí é uma questão histórica, né, que o único teste de hipótese que existe é esse a hipótese nula e hipótese alternativa. Né, o H0 e o H. Não é verdade, você tem outros. Tá? Então, o método mais antigo, né, que é o método do Newman-Pearson, ele é do século XIX, 1900, 1899, alguma coisa assim. E esse é o método frequentista. Tá? Por que chama frequentista? Porque ele só se baseia nas frequências do que você está vendo. Então imagina que eu coletei um conjunto de dados, tem dois grupos, grupo A e grupo B. Tá comigo? Peguei os dados, dois grupos, grupo A e grupo B. Eu vou contar quantas pessoas do grupo A são doentes, quantas pessoas do grupo B são doentes. Tá? Eu não estou calculando frequências. O que probabilidade mede? Não, frequência. Ai meu Deus, demorgindo agora! Calma. Porra! Volta de novo. Eu só fiz uma pergunta desconectada do contexto, mostra que seja um generalizado ainda. A qualidade está ruim. Tá? Quando você estuda a teoria de probabilidade, você não tem lá o universo, amostral, tal. Então, a probabilidade de um evento dado a probabilidade total. Então, evento é estar doente. Quantas pessoas, sei lá, 30 pessoas estão doentes dentre um total de 100? Isso é uma probabilidade, certo? 30% das pessoas estão doentes. Probabilidade mede o quê? Frequência. Chance mede o quê? E o log da chance? Obrigado. Tá? Então, o que são probabilidades? Frequências. O quão comum é uma coisa frente a outra. Isso é uma probabilidade. Qual é a unidade de medida de uma probabilidade? Que são? Probabilidades medem, porcentagens medem o quê?
E razões são baseadas em quê? Hã? Entre o quê? Que números? Frequências, cacete! Frequência, não foge do nome, caralho, não é outra coisa. O que eu quero colocar na sua cabeça, probabilidade e frequência é sinônimo. Não tire isso mais da sua cabeça. Quando você está olhando uma probabilidade, você está olhando uma proporção de coisas frente a outra. Você está olhando uma frequência. Cacete! Você não pode terminar o curso sem lembrar isso. O que probabilidade mede? Frequência. Qual é a unidade de medida de uma probabilidade? É uma frequência. É a comparação entre frequências. Tá? Então, uma probabilidade é maior porque coisas acontecem com mais frequência. Se a probabilidade de chover é 80%, a frequência de chuva entre os dias é alta. Tudo bem? Todas essas equações complicadas de probabilidade, no fundo, é uma pessoa contando. É uma pessoa contando coisas, só. Tá? Eu sempre gosto de... Eu tenho um paradigma bem simplista de encarar o mundo, assim. Que se você consegue decompor um fenômeno aparentemente complexo em coisas simples, você entende o fenômeno. Então, por exemplo, a probabilidade de ganhar na Mega Sena, ou a probabilidade do Brasil entrar em recessão. Tá? Aí o cara cospe um número. Da onde sai aquele número? Você pode não saber. Mas no final, quando você vai lá embaixo, é alguém contando coisas. Para você chegar naquela probabilidade complexa, alguém foi no mercado e viu o preço da batata. Em diferentes lugares. Contou batatas, contou coisas. Tudo bem? Probabilidades são frequências, são quantidades. Tá? Por isso que as pessoas acham probabilidades coisas muito difíceis. Porque elas não associam com a realidade. Você estima a probabilidade o tempo inteiro, você estima a frequência. O tempo inteiro. Será que eu saio de blusa ou de camiseta? Ah, uma probabilidade. Você está estimando a frequência. Quantas vezes na minha vida eu passei por dias parecidos com esse que eu estou passando hoje? Ah, nos dias que eu passei parecidos com esse que eu passei hoje, eu estava usando blusa. Logo, você de blusa. Tá? Por exemplo, vou dar um outro exemplo, até mais grave. Por que as pessoas dão risada? Haha. Por quê? Por que quando você escreve na internet risada, você escreve haha, kk? Mesmo se você fala espanhol, você escreve já. Por quê? Não é engraçado. Por quê? Porque é a realidade. Não. Porque é semelhante ao som. Porque é semelhante ao som. E por que quando você ri, você fala ha? Por causa do Sérgio Malandro. Ha! Por quê? Por que você não pode falar gugu? Quando você gugu. Por que você não pode fazer isso quando você ri? É sério. Porque o interlocutor não é reflexão. Hã? Você depende de que o interlocutor entenda o que você está falando. Então. Mas por que tem uma convenção que você nasceu rindo com haha? Criança no útero, quando fala haha. Da onde saiu isso? De novo, vamos indo mais simples. Por que as pessoas dão risada do jeito que elas dão? É uma coisa muito natural, né? É natural. Mas qual que é a condicionante básica? O que é uma risada? Repetição de um resultado do som que... Engenheiro, boa. O que é risada? É uma inflexão de ar. Seu diafragma contrai, você joga o ar para fora. Tá? Dar risada é um padrão comportamental do jeito que você respira. É isso. Não tem a ver com estado, com sentimento, é o que eu acho. Nada disso é balela. Isso é descrição, não é uma explicação. É a maneira como você desloca o ar. Só que você pode deslocar o ar quando você soluça, você pode deslocar o ar quando você ri, né? Quando você respira. Tá? Mas por que você escolhe no sentido evolutivo, dar risada colocando o ar para fora? Porque quando você olha um fenômeno, né, e pensa um organismo bem simples. Todos os organismos que dão risada fazem barulho do mesmo jeito. É sempre um som para fora, nunca um som para dentro. Por quê? Quando você olha está num ambiente ancestral e você olha um predador, o que você faz? Né? Por que você faz isso? Para guardar um pouco de oxigênio para aumentar o glicogênio dos músculos, para você correr. É para isso. Quando você vê isso, e depois você vê que era uma sombra, mas na verdade é um colega seu, você... Quando alguém faz uma piada com você, então entra alguém pelado aqui. O primeiro momento, né? De repente você vê, é só alguém pelado. Isso é rir. Isso é rir. Risada é isso. Todo o resto é história. Todo o resto é cultura.
Tá? Mas a risada começa aqui. Por que eu estou falando isso? Probabilidades são a mesma coisa. Probabilidades começam com pessoas contando coisas. Só. Toda essa teoria saiu disso. Por isso que essa área chama frequentista. Você está contando frequências. As pessoas, o Newman e o Pearson, criaram esse método de teste de hipótese baseado unicamente nas frequências dos dados que você tem. Só. Então, a única coisa que você tem para testar a hipótese são os próprios dados. Só os dados. Dados apenas. É sério, gente, eu sou taxativo com isso realmente. Porque vocês colocam coisas em cima das explicações que assim, o dado coletado é o dado coletado. Eu espero... Por isso que eu dou aula de estatística? Porque eu espero que pelo menos você colete bem seus dados. Porque eu posso pegar os seus dados bem coletados e dar uma explicação melhor para eles do que a que você está dando. Aí é uma questão teórica. Tá? A teoria você leva anos para estudar de verdade. Agora, coletar o dado você consegue coletar agora. Sabe? Então, a partir de agora, assim, no final do curso, eu confio na qualidade dos dados que você coleta. Eu não confio na explicação que você dá para o dado. Porque eu acho que, teoricamente, ainda vocês têm que comer feijão. Porque, de novo, vocês dão explicações mentalistas para as coisas. Com base na mente. Ah, ele fez isso porque ele gosta. O que é gostar? Qual que é o condicionante básico do gostar? Entendeu? Então, ele fez isso porque a probabilidade disso acontecer é alta. O que é probabilidade? Se você não sabe definir a base, sua teoria é ruim. Simplesmente é ruim. O dado pode ser bom. Colete bem os dados. Mas a gente tem que estudar a teoria para melhorar as explicações. E isso leva anos. Não é coisa que eu dar um curso, agora ficou claro. O que mais demora é a teoria. Agora, se você usa um método ruim e ainda a teoria fraca, aí vira feitiçaria, vira astrologia. Por isso que a astrologia ainda faz sucesso. Porque as teorias que competem com ela não explicam as coisas direito. Entre achar que Marte retrógrado explica o meu comportamento e eu faço isso porque eu gosto, é a mesma coisa. Você entende? É sério, gente. Estamos entre cientistas, tá? É sério. Eu não falo isso por divulgação porque o povo ficou ofendido, mas vocês não me importam. Porque se você quer ser cientista, você tem que ter esse tipo de racional. Não adianta. Você vai estar fazendo, você está brincando de fazer pesquisa. Mesmo. No final do curso eu sou chato, porque o curso 2 você é assim o tempo todo. Mesmo. O curso 1 é só para você resolver seu problema. O 2 é para você se formar cientista. E eu vou ser muito chato. Mesmo. Tá? Então é o judô, né? Você ensina um cara a fazer um sotogari, é fácil. É só botar a perninha dele para frente assim, faz isso aqui. Isso aqui é um sotogari. Agora joga. Agora eu quero jogar. Não, aí depois você começa a cobrar. Bota a perna. Desequilibra primeiro. Isso aí é fácil. Isso é o curso 1, isso é fácil. Agora tá fácil fazer sotogari, né? Agora joga. Agora eu quero ver. Então, o curso 2 para jogar. Entendeu? Você escrever um paper que realmente você consiga publicar bem e as pessoas reconheçam o trabalho que está sendo feito. Tá? Que é diferente de só resolver um trabalho para tirar da sua frente, publicar sua tese e defender seu tipo. Tá? Então, como é o método do Newman Pearson? Ele é um método clássico. Ele é chamado método clássico porque é o que todo mundo sabe. É o método da hipótese nula e da hipótese alternativa. Tá? Esse é o método do Newman Pearson. Lá, mais ou menos nos anos 1900. Tá? Eu contei a história do Pearson. Lembra que o Carl Pearson, ele era um cara... inclusive vale a pena um pouco... O Newman era do mesmo grupo, né? Vale a pena falar um pouco dele? A prerrogativa de onde ele tirou essa ideia. O Pearson tirou essa ideia da hipótese nula e hipótese alternativa do Popper. Tá? A ideia do Popper, do falseamento. Recomendo fortemente, se você tiver realmente interesse em epistemologia, você leia um livro do Pearson, que chama Gramática da Ciência. Não tem em português. Grammar of Science. A gramática da ciência mesmo. Como é fazer ciência no século XX. Ele escreveu esse livro em 1890 e nos quebrados. Tá? Uma galera leu esse livro. Principalmente na física. Um dos caras que leu esse livro foi o Einstein. A teoria da relatividade surgiu porque ele precisava de um jeito de unificar as coisas. A matemática ele tinha. Ele precisava de um jeito de explicar. Ele tirou do Pearson. Tá? Só que Pearson tinha duas características dele, enquanto pessoa, né? Enquanto dele. Ele tinha formação em filosofia, ele era filósofo e matemático. Tinha essas duas graduações, que é uma coisa muito rara hoje em dia, mas na época ele era. Então esse livro, ele mostrava como que a ciência deveria ser aplicada e, como ele era filósofo, ele tinha um pensamento por trás disso. Quais eram os pressupostos do pensamento dele? Né? O primeiro que a ciência
é unicamente descritiva. Essa é a principal, é unicamente descritiva. Tá? Então a grande mensagem desse livro é isso. Essa gramática da ciência não serve para você explicar a natureza, serve para você descrever a natureza. Só. Por quê? Aí tem outro pré-requisito dele, o pressuposto. A natureza não tem regras gerais. Sabe quando você fala na física? Quero descobrir... Tem uma coisa nos físicos agora que eles querem descobrir, como chama? A lei de tudo, teoria de tudo. Já ouviu falar? Tem a teoria da relatividade especial, restrita, eles querem criar uma teoria de tudo. Né? Essa ideia da teoria de tudo vai contra a ideia do Pearson. Então eles querem reescrever essa gramática da ciência. Pearson dizia o seguinte: se existe uma lei universal que rege a natureza, essa lei deve vir de uma entidade que eu não me importo. Eu não sei se ela existe, não tem como testar se essa entidade existe. Então eu vou abrir mão dessa questão. Então o objetivo do método da ciência não é propor explicações, mas sim descrições dos fenômenos. Se eu sei que o movimento de um objeto ele é descrito por uma equação, tá? Quando você olha o deslocamento desse objeto é descrito por essa equação, um físico de verdade nunca vai falar que essa equação explica o objeto. Mas o movimento desse objeto é descrito por essa equação. De onde ele aprendeu isso na faculdade? No Pearson. Os movimentos dos objetos são descritos por equações. Isso vem do Pearson. Tá? Desse livro, exatamente. Tá bom? Então ele mostra para os físicos como que os físicos devem dar aulas. Ele mostra para os biólogos como que os biólogos devem dar aulas. Os físicos seguiram ele à risca, os biólogos não. Tá? Por quê? Porque os biólogos foram atrás de um outro cara que ele formou, que vocês conhecem muito bem, que é o Ronald Fisher. Então, Fisher deixou o pé dele na biologia, o Pearson deixou na física. Tá? Então, os axiomas, né, as equações, descrevem o comportamento, mas não explicam. Pergunta para vocês, Pearson era uma pessoa crente em Deus ou não? Sim, ele é. Não. Ele é completamente ateu. Convicto, assim. Ele era o Richard Dawkins. Por quê? Ele partia do pressuposto que não tem uma regra geral. Como não tem uma regra geral, e Deus é uma causa sem causa, ele era completamente ateu. Sabe? Ele achava isso era irrelevante. E é o que ele mostra mesmo, que para fazer ciência, a sua crença numa entidade transcendente é irrelevante. Mesmo. Ele deixa um método para testar isso. Para descrever a natureza como ela é. Agora, será que isso é uma explicação? Ele fala que não. O Fisher fala que ele tenta propor explicações. Por isso que ele propõe esse método. Ó. Razão de verossimilhança é o método do Fisher. Que veio depois. Para explicar. Tá? Já Pearson, o Fisher, ele era anglicano. Ele era não só crente, como ele era protestante. Protestante é diferente de católico. Bem diferente. Tá? Aqui no Brasil não, que é tudo a mesma coisa, mas anglicano ainda é bem diferente, que o Deus deles é a rainha. Aliás, a rainha do Fischer está viva até hoje ainda, né? A rainha do Fischer, né? A deusa do Fischer. Mas enfim, mas começa por essa discussão, né? Então ele pega a teoria de falseamento do Popper e aplica, faz uma aplicação. A ideia da hipótese nula e alternativa surgiram disso. Então a gente já viu muito bem que a hipótese nula quero comparar, sei lá, média de um grupo A. Eu parto do pressuposto que essas médias são diferentes, iguais, e aí quero saber se as médias são diferentes ou não. Certo? Isso aqui a gente já viu a exaustão, né? E aí sai a ideia do P, né? Então o que é o P? Chance de erro em afirmar que coisas são diferentes. Só que eu estou dando uma aula de estatística bem fuleira, tá? Qual que é a definição real do P? Vamos ver se alguém lembra. Seu caderno lembra? Você está em afirmar que algo... A média real da... Isso. Tá chegando perto. Então, ó. Essa definição é meio caseira. Tá? Lembra da ideia dos ovos? Quero saber se todos os ovos são iguais aos de galinha. Para eu testar que duas coisas são iguais, eu tenho que coletar toda a população. Eu não tenho como fazer isso. Tá? De onde saiu essa ideia? Veio do Pearson. Como eu não tenho como acessar toda a população, eu não tenho como acessar regras gerais. Tá? Então, como eu não tenho como testar isso, eu assumo que isso é verdade, inicialmente, e aí testo minha hipótese. Subo numa escadinha, abro o saco, olho o saco, vejo lá que a primeira camada de ovos é a minha amostra. Tá imaginando? Tá?
Se naquela primeira camada tiver um ovo que é diferente de um ovo de galinha, nem todos são iguais. Lembra? Mas nunca incomodou vocês o fato dessa hipótese nula aqui, né? Dessa hipótese nula, ela não ser testável? Não faz sentido eu falar que eu só consigo mostrar que coisas são iguais porque eu não tenho acesso a todo mundo. Tudo bem, tá? Mas é só isso, né? O Pearson falava, não, a hipótese nula a gente não testa, a gente sempre testa a alternativa. Então eu consigo dizer que se coisas são diferentes, elas não são iguais. E se coisas não são diferentes, não é o mesmo que dizer que é igual. Tudo bem? Então o objetivo da sua pesquisa é só dizer se coisas são diferentes ou não. E para isso eu uso o P. Tudo bem? Qual que é a definição exata do P? O P é a probabilidade de encontrar uma estatística de interesse, estatística T, estatística F, Q quadrado, uma estatística de interesse mais extrema do que aquela que você encontrou, dado que a hipótese nula é verdadeira. Essa parte final é fundamental. Então, o P é a probabilidade de eu encontrar uma estatística de interesse mais extrema do que aquela que eu encontrei. Então, ó, fiz aqui. Calculei o teste T. Né? O P é essa área que vem depois. Lembra? Tá? O que é esse P? É a probabilidade de eu encontrar um valor de T mais extremo do que eu encontrei. A probabilidade de eu encontrar um valor maior ainda, dado que isso aqui é verdade. Aí vem o Fischer, ele fala, como você garante que isso é verdade? É uma hipótese, é uma probabilidade condicional. Esse P é uma probabilidade condicional. Ele parte do pressuposto que isso é verdade. Você assumiu como verdade. Tudo bem? Tudo bem, gente? Fez sentido? Tá? Isso aqui você aprende como escrito na pedra. Mas isso é uma versão da história só. Tá? Isso vem do pensamento do Pearson, que é um cara ateu, ligado ao Hegel, filosoficamente, que é o Fichte, na verdade, que foi um aluno do Hegel, que era do idealismo alemão, idealismo ateu alemão, e aí ele pensava tudo de forma descritiva. Como eu não tenho acesso à realidade, eu vou assumir que é assim, e aí eu testo uma hipótese. Por isso que eu estou descrevendo e não explicando, entendeu? Você parte de um pressuposto que você não consegue testar. Vocês estão comigo? Tá? Professor, então é dado que o H0 é verdadeiro? Dado que a hipótese nula é verdadeira. Então, a definição do P só vale se a hipótese nula for verdade. E você não tem como saber se ela é verdade. Para pensar comigo uma coisa, gente. Imagina que eu lancei um remédio no mercado e esse remédio trata uma doença. Tá? Trata. Né? Só que aí eu vou lançar um outro remédio que eu acho que trata melhor. Tá? Ele tem um efeito maior do que o primeiro. Então o primeiro remédio tem lá umas diferenças, né? Eu quero lançar um segundo remédio que faz um efeito maior, eu acho, né? Então eu quero testar se o efeito do remédio A é diferente do B, né? Porque se eles forem diferentes, aí eu vejo quem é maior, né? Só que eu tenho que partir do pressuposto que o efeito deles é igual. Não é meio esquisito? No ponto de vista prático, esse remédio já dá efeito. Mas eu tenho que partir do pressuposto que o outro remédio dá efeito que é igual ao primeiro. Você nunca parou para pensar que isso é um pouco esquisito? É um pouco. Eu estou partindo disso, estou partindo como prerrogativa disso. Imagina, por exemplo, que você vai fazer uma pesquisa que muita gente já fez trabalho sobre. Tá? Muita gente já tem uma literatura grande sobre isso. Por exemplo, eu vou estudar depressão. Depressão já tem muita coisa sobre. Tá? E aí eu quero testar se dois grupos são diferentes, se um grupo deprimido é diferente do não deprimido. Só que eu tenho que partir do pressuposto que eles são iguais. Já não tem muito dado na literatura que pode corroborar se isso é verdade ou não? Não tem. Por que você não usa isso? Por que você não usa essa informação que já existe na literatura para colocar aqui? Quando você faz, por exemplo, revisão bibliográfica do seu trabalho, do seu artigo, o seu orientador não chega para você e fala, ó, pega os artigos dos últimos 5 anos. Não vai fazer uma revisão começando em 1980. Não é? Por que você não incorpora as evidências que você tem na introdução no teste de hipótese? Por que você não faz isso? Porque desse jeito não dá para fazer. Você parte do pressuposto que isso aqui é dado. E você aceita. Eu estou botando o chapéu do Bayesiano, tá? O Bayesiano está falando que isso aqui é tudo furado. Então quando você testa um P, é como se você reinventasse a roda toda vez. Toda vez eu estou fazendo um estudo novo,
Né? A introdução eu estou atualizando. Mas o cálculo da probabilidade eu não estou. Aquele cálculo da probabilidade parte do pressuposto que os grupos são iguais, independente de evidência anterior da literatura. Não é verdade? Vocês pararam para pensar nisso? Vocês não estão achando isso aqui já meio bundinha? Já, né? Eu estou defendendo bem o ponto, não estou? Então. Lá no IME é briga de pau. Assim, briga de... Tanto é que tem um andar, assim, na faculdade, na parte de estatística, tem um andar dos frequentistas, um dos bayesianos, eles nem conversam. Joga bombinha na sala do outro, sabe? Essa coisa.